Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre biografia. Objetivos: ler e interpretar a biografia de Manuel de Barros, poeta. Reconhecer a importância dos escritores para a literatura. Reconhecer o contexto de produção das obras. Apresento a vocês este poeta. Você já o conhece? O poeta vencedor de 2 prêmios Jabutis e admirado até por Carlos Drummond de Andrade. É autor de uma obra grandiosa. Sabe quem é? Exatamente, Manuel de Barros. Então, a biografia, feita por Dilva Frazão, está no E-Biografia. Quando você quiser ler outras biografias de outros autores, você pode acessar o www.ebiografia.com. Por que eu recomendo a leitura de uma biografia? Para você conhecer mais da vida do autor, ó, bio, vida, grafia, escrita, e também saber o contexto em que ele produziu algumas obras, né? No nosso caso aqui, ó, ele é nascido em 1916, nos deixou em 2014 e a seguir vou ler a biografia com vocês. Te convido então, caríssimos, a conhecer Manuel de Barros através do gênero biografia. Vamos lá? Poeta contemporâneo, autor de versos nos quais elementos regionais se conjugavam a considerações existenciais e uma espécie de surrealismo pantaneiro. Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Passou a infância na fazenda da família, localizada no Pantanal. Na adolescência, estudou em colégio interno na cidade de Campo Grande, época em que escreveu suas primeiras histórias. Temos aí alguns dados importantíssimos. Primeiro, o que a gente já depreende aqui, ó? A infância na fazenda. Isso vai influenciar e mostrar aqui, ó, as considerações existenciais, o tipo surrealismo pantaneiro, já tem essa base. Outra informação importante, que ele começou a escrever quando estava na cidade, né, no colégio interno em Campo Grande. Seguimos com a leitura. Cursou Direito, em seguida viajou para a Bolívia e o Peru, conheceu Nova York, né, nos Estados Unidos, e era familiarizado com a poesia modernista francesa. A partir de 1960, passou a se dedicar à fazenda da família no Pantanal, onde criava gado. Sua consagração como poeta se deu ao longo das décadas de 80, quando recebeu o prêmio Jabuti, com a obra O Guardador de Águas, de 1989. Quais são, prof, as características do poeta Manuel de Barros? Será que são características bem peculiares? São características bem modernas, surreais? Vamos conhecer? Eu te convido. O Manuel foi um poeta muito espontâneo, um tanto até primitivo, e ele extraía seus versos de onde? Da realidade imediata que o cercava. Nós vimos na biografia que ele passou o quê? Muito tempo na fazenda, né? Então essa realidade imediata é qual? A natureza. E apesar da formação cosmopolita, mostra aqui na biografia, ó, que ele foi para Bolívia, Peru, Estados Unidos, né? Então, isso é ser cosmopolita. Ele mostrava-se distante do rótulo do Jeca Tatu do Pantanal, né? Tipo caipira interiorano, não. Tentaram lhe impedir. Ele gostava o quê? De invenções verbais e neologismo, como eu me eremito. O que é um neologismo? Neo significa novo. Então, uma palavra nova, por exemplo, carreata não existia antigamente, existia passeata. Showmício não existia, existia comício. Quando eu inventei showmício, o que eu noto que aconteceu?
Eu inventei um neologismo. E ele inventou o neologismo eu me eremito. O que é ser eremita? É se isolar. Quando ele inventou eu me eremito, ele, por vontade própria, isola-se. Algumas frases do autor para que a gente conheça um pouco mais as suas características, o seu pensamento. Te convido então a fazer a leitura comigo. Vamos lá? Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. O que eu noto aqui? Aves que falam com as pedras e as rãs com as águas. Eu já observo nessa primeira fase o quê? A característica da realidade imediata. Uma pessoa que estava lá na sua fazenda, no Pantanal, tem essa visão de mundo, observar da natureza. Na segunda, está aqui em azul, acompanha a leitura, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Observe como ele trabalha com a palavra coisa. O que é essa coisa? Pode ser o amor, pode ser a esperança, pode ser o que você quiser. Pode ser a raiva? Pode. Mas o que ele quer? Ele quer saber a medida. E ele cita que não dá para ser o quê? A fita métrica, né, usada pelas costureiras, nem um equipamento de maior precisão como uma balança, um barômetro. Olha o que ele quer. É o encantamento. Então, a saudade. Qual é a medida da saudade para você? A seguir, temos a terceira frase. Sou livre para o silêncio das formas e das cores. Veja mais uma vez como o convívio com a natureza denota este olhar do silêncio da contemplação, das formas, né? Então, o olhar do céu, o olhar das águas, o olhar das flores, da mata. Percebe? Chegamos com isso, depois desse preparo poético todo, claro, ao quê? A atividade 1. Vamos conhecer o poema Autorretrato Falado. Te convido a ouvir a leitura. Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Compare o fragmento do poema com a biografia lida. Que influências podemos perceber? Eu estava até agora te dando dicas dessa influência. Faz aí que eu já volto.
Voltei, gabaritar contigo a questão. A ideia é que você compare o fragmento do poema com a biografia lida. Então, nós percebemos algumas influências, né? Há uma apresentação de alguns fatos em sequência temporal, como se fosse um enredo. Então, retomando o poema, ó, ele diz, ó, venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Aí, ó, a sequência temporal. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, aves. Aí ele vai para a cidade, já publiquei 10 livros de poesia, né? E daí ele volta para o Pantanal. Então mostra aqui uma sequência, como se fosse um enredo. Na continuação, você tinha que ver, então, comparando o fragmento do poema com a biografia, o que nós temos? Na biografia diz... Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, um poeta espontâneo, extraía seus versos da realidade imediata que o cercava. Sobretudo a natureza, apesar da formação cosmopolita, recebeu quem? O Prêmio Jabuti. Conheceu Nova York e era familiarizado com a poesia modernista francesa. Respondida essa questão, chegamos à atividade 2. E na atividade 2, eu tenho um releia para você. A biografia traz informações sobre o biografado. O biografado é o poeta Manuel de Barros. Olha o que diz aqui. Mostrava-se distante do rótulo de Jeca Tatu do Pantanal, que lhe tentaram impingir. O que podemos inferir, então, acerca do poeta? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei, você fez aí que eu sei. Então, olha só. A biografia traz mais informações sobre o biografado, mostrando o quê? Que ao contrário do que tentavam lhe impingir o rótulo de Jeca Tatu do Pantanal, o que ele fazia? Ele inventava neologismos. Então, mostrando que ele gostava de invenções verbais, os chamados neologismos, como eu me eremito. Então, ao contrário de ser um Jeca lá, ele fazia o quê? Invenções. Seguimos com a atividade 3 e a proposta é reler esta frase retirada do texto. Então, está em verde para você acompanhar. Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros. Que a importância de uma coisa é de ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Eu te pergunto, caro estudante, vamos ver se você é bom para responder esta, hein? Qual é a influência que o estilo de vida de Manuel de Barros exercia sobre a produção dos seus textos? Faz aí, estou te aguardando aqui.
Olá! Conseguiu fazer? Claro! Então a pergunta, qual é a influência que o estilo de vida de Manuel de Barros exercia sobre a produção de seus textos? Apesar de ser uma resposta pessoal, subjetiva, a prof vai dar um spoiler aqui para você conferir aí, ó. Ele extraía seus versos da realidade imediata que o cercava, né? Então, sobretudo, a natureza, sendo que morava no Pantanal lá. Autor de versos nos quais os elementos regionais se conjugavam a considerações existenciais numa espécie de surrealismo pantaneiro. Então, mais ou menos isso, combinado? E agora? É a hora da poesia, muito bem! Manuel de Barros, olha que lindo poema, O Apanhador de Desperdícios. Vamos conhecer? Te convido. Uso a palavra para compor meus silêncios, não gosto das palavras fatigadas de informar, dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo inseto mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tem em mim um atraso de nascência. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Inebriante essa poesia, né? O verso final, meu quintal é maior que o mundo. É arrepiante de se ouvir como em palavras ele mostra essa tendência surreal. E essa mescla, né, de características. Então, o surrealismo pantaneiro, os versos da realidade imediata, eu percebo aqui, ó, compor o silêncio. Outra realidade imediata, dou mais respeito às que vivem de barriga no chão. Você já tinha pensado no que vive de barriga no chão, tipo pedra, sapo? Olha que interessante isso aqui, ó. Entendo bem o sotaque das águas. O sotaque das águas. Água vertendo, água parada, água cristalina. Entenda-se, né? Esse embriagar das águas. Com isso, chegamos à atividade 4. E esse preparo poético que a prof está te dando é para resolver este fragmento. Vamos conhecer? Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. A partir da leitura, então, deste fragmento, que está aqui em amarelinho, eu percebo que há nesta passagem uma figura de linguagem que se projeta semanticamente em função metalinguística da linguagem. Pergunta para você, meu caro jovem, que figura de linguagem é essa? Explique. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei gabaritar contigo a questão. Então, olha só. Há nesta passagem uma figura de linguagem que se projeta semanticamente e fundamenta a função metalinguística da linguagem. Que figura é essa? Então, a figura retórica em questão aqui é a metáfora das palavras água, pedra e sapo. O poeta faz uma problematização, né? De que maneira? Ele problematiza a comunicação, a informação e o sentido amplo das palavras. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Percebeu? Ótimo! O que aprendemos? Manuel de Barros é um importante escritor brasileiro. Sua obra é considerada atual. A biografia o que é? É uma narrativa que contextualiza autor, obra e ajuda na compreensão. Fica um desafio, né? Você já fez a sua bio? Modernamente, na internet, pessoas fazem a bio, que é uma biografia resumidinha. Que tal essa proposta? Neste vídeo falamos sobre biografia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.